Então, vou convidar vocês agora para iniciar o nosso curso abençoado, nossa aula abençoada de hoje, essa noite de 10 de setembro. Vou convidar você agora a trazer o pensamento para o momento presente, trazer o pensamento para o aqui e o agora. Deixar de lado as preocupações do seu dia. Sabemos que sexta-feira, né? Estamos aí fechando uma semana. Às vezes você teve uma semana corrida, de muito trabalho, de muitas coisas. Às vezes coisas de casa. Que a partir desse momento você deixe tudo isso em outro ambiente, fora do ambiente que você está. Concentrando-se no momento presente, no já, agora. Concentrando-se e conectando-se com cada um que está aqui presente para esse estudo, seja encarnado, seja desencarnado, seja nós da turma dos encarnados, seja os nossos mentores que sempre nos acompanham, para que estejamos conectados, né? Para que estejamos numa só vibração, numa só sintonia. Convido então você agora, com a mente no momento presente, a respirar profundamente, uma respiração mais conectada, na qual você vai encher o peito de ar e soltar. Inspira, expira. Se for mais agradável para você, você pode fechar os olhos. E assim, com a respiração conectada, a partir desse momento agora, você vai relaxar cada parte do seu corpo. Desde os seus pés, subindo este relaxamento pelas suas pernas. Você respira e relaxa. Vai relaxando. Mantenha seus olhos fechados, respiração tranquila e profunda. Você relaxa o seu quadril. Relaxa o seu abdômen. Relaxa seu peito. Relaxa agora seus ombros. Relaxe. Respire tranquilo e profundamente. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços, antebraços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe o seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro. Você relaxa ainda mais. Isso. Respira. Relaxe agora toda a sua face, seus lábios. Permita que a sua língua ocupe toda a extensão da sua boca. Relaxe os seios de sua face, seus olhos, suas pálpebras. Relaxe sua testa. Relaxe agora o seu couro cabeludo. Isso. Respira. Você agora está completamente relaxada, relaxado.
cada parte do seu corpo, cada músculo, cada fibra, cada célula se encontram plenamente relaxados. E com isso, sua mente agora mais leve, mais solta, te permite a ir para um lugar muito especial. Um lugar onde você vai poder refazer todas as suas energias, se reequilibrar. Você vai agora para um campo, um lindo campo, e no meio desse campo aquela majestosa e bela árvore, reinando absoluta, a árvore da vida, que se conecta ao alto, ao firmamento, às energias celestiais, e nas suas raízes, as energias da terra, da nossa mãe terra. E ela então, majestosa e imponente neste campo, ela emana luzes de todas as partes. E então você vislumbra a grama verde, verde vivo e brilhante, a gigantesca árvore no centro, reinando absoluta. Nos arredores, uma vegetação rica, um céu de um azul infinito e profundo. E você ouve os sons desse ambiente maravilhoso. Você ouve o cantar dos pássaros ao longe, uma suave música que te causa bem-estar. Você ouve o som da brisa tocando as copas da grande árvore. E você sente os seus pés na grama macia e acolhedora. Você sente a leve brisa tocando o seu corpo, o seu rosto e balançando seus cabelos. Você sente o frescor do ar puro penetrando, atingindo seus pulmões. Refrescando e te deixando mais leve. Você sente o suave perfume da vegetação e de algumas flores que estão ao lado, logo ali ao lado. E você caminha então, tranquilamente, sentindo o toque na grama macia, na sola dos seus pés descalços, até chegar próximo à grande árvore. E você se aproxima do grande tronco desta árvore, percebendo pontos de luzes que saem dela e vêm em sua direção, como se estivesse te trazendo mais vida, te trazendo mais paz, uma sensação de liberdade, de plenitude, de amor, vai tomando conta de você. E ao mesmo tempo você percebe que essas luzes que vão penetrando em você, esses pontos de luz que saem da árvore, que vão penetrando em você ao mesmo tempo, que vão te deixando em paz, tranquilo, tranquila, trazem um recurso muito poderoso, que é o recurso da cura, que vai te refazendo de dentro para fora, expulsando qualquer energia negativa ou degradante que poderia estar te prejudicando. Vai te limpando a sua alma, curando a sua alma, que vai refletindo então no seu corpo. E você então toca com as suas mãos nesse tronco, sentindo a textura
da casca, da madeira desse tronco enorme dessa grande árvore. E luzes mais potentes começam a penetrar nos seus poros. E a sensação de bem-estar agora é total, plena. E aí, uma outra sensação desperta em você, que é a da gratidão. E você agradece por essa oportunidade maravilhosa de estar em contato com a natureza, com o universo, com a vida. E a sua luz, então, vai aumentando, vai irradiando, nascendo desse sentimento maravilhoso de gratidão que você alimenta em sua alma. E quando você percebe, você agora é todo luz, toda luz. E a sua luz se mistura com a luz da árvore, da grande árvore da vida. E você fica tão leve, que aos pouquinhos você começa a flutuar. Então, nessa plenitude de gratidão, de sensações agradáveis, de liberdade, você desperta o maior sentimento de todos, o amor, que nos conecta uns aos outros, nos aproxima, nos enlaça numa luz só, como se nós, cada um, unidos, fôssemos um só, unidos pelo amor. E a sua luz irradia para todos os lados, uma luz poderosa, e desta forma, flutuando, conectados uns aos outros, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. E então você respira profundamente mais uma vez e vai retornando, calma e tranquilamente, ao seu corpo físico. Deslizando agora de volta para o seu corpo, você vai percebendo cada parte dele, suas pernas, o peso que ele faz sobre a cadeira onde você está sentado. Isso. Então, quando for confortável para você, você pode abrir os seus olhos. Muito bem. Que delícia de irradiação, hein? Nossa, que coisa mais boa. Sensação mais boa. Senti a energia de vocês aqui. Parece que eu estava recebendo a luz de vocês aqui, ó. A luz que saía da árvore era verde safirina. Olha aí, ó. Por conta todo o meu corpo, principalmente do meu peito. O verde da cura. Verde, a cor da cura. O momento, então, né? Desse início da nossa aula, de compartilharmos as experiências da semana, né? Continuamos com o exercício do sono, do sonho. E quero muito ouvir vocês, se vocês tiveram alguma experiência durante essa semana com relação ao sonho, se você percebeu algum desdobramento ou não, ou teve um sonho de uma
sonho mais forte, né? Parece que um sonho mais vivo, alguma experiência diferente. Alguém gostaria de compartilhar? Eu queria compartilhar, mas eu tô igual o Barrichello. Estou chegando bem atrasado. Eu acho que eu tô uns 3 ou 4 exercícios anteriores. Não que eu não esteja ligado, né? Nessa perspectiva que você passou aí, né? Desses últimos exercícios. Mas, assim, eu ainda estou um pouquinho na questão do identificar o que é meu e o que não é meu. Fica Eu à acho vontade, Ju, pode falar. eu acho que é uma base também, né, para sequencial para os outros exercícios, né? Eu até comentei com a Cris há algum tempo, tem um bom tempo já, eu ouvia, não é que eu ouvia, não sei, ainda não está muito claro para mim, mas eu não sabia se eu estava produzindo internamente um pensamento, uma imagem acústica, né, como diria o Saussure, né, na questão da palavra. E a impressão que eu tinha até algum tempo era tipo assim, pula, eu moro no 14º andar. Né? Então, era uma impressão. A partir do momento que eu comecei a fazer o curso, que esses exercícios começaram a vir à tona, né? A gente, de uma forma ou de outra, começa a ficar mais sensível e ter desenvolver uma percepção maior, eu comecei a ficar ligado. E, assim, será que isso é meu? Será que isso é uma... está sendo imposto de alguma forma? Eu não sabia muito bem elaborar isso. Eu confesso que ainda não sei. Mas, linkando, né, com esse último exercício, tipo assim, do sono, do sonho, a última vez que isso veio para mim numa perspectiva um pouco mais responsável, né, digamos assim, é como se eu tivesse acordado, né, e eu sei que não foi um sonho, né, porque assim a minha base psicanalítica e psicológica tem toda uma trajetória freudiana do sonho, né, da interpretação dos sonhos, junguiana também, tal, lacaniana também, né? Então, eu tenho já uma vertente psicanalítica e psíquica que me dá algumas informações sobre o sonho e sobre a interpretação do sonho, né? Que muitas vezes ela é encontrada, digamos assim, no senso comum. E eu não desprezo isso. Eu acho que os conhecimentos, as formas de aprendizagem não são excludentes. Né? Tá aí Joana de Ângeles, né, para nos dizer que todo conhecimento ele se interpenetra de alguma forma. Mas voltando à minha experiência, que tangencia, não é o último exercício, mas ela tangencia um dos últimos exercícios, eu acordei e falei, caraca, isso não é meu. Alguma coisa ali me fez perceber que aquilo não foi produto de uma criação interna, né, de um desejo interno, né? E aí depois eu faço terapia, já tenho 8 anos, faço análise, enfim. Eu até investiguei um pouco se eu não estaria com algum sintoma de depressão maior, enfim. E realmente eu percebo que eu não estou, não. Né? Não estou, não. Mas, de alguma forma, eu percebi que, caramba, isso não é meu. E aquilo, naquele momento, sei lá que horas que era, 3 horas da manhã, 4 horas, não sei, e eu na minha cama sozinho, no 14º andar, né? Uma coisa não exclui a outra, eu percebi, caramba, isso não é meu, e olha que bacana, né?
não há mais uma perspectiva sequer. Agora, amanhã é outra história, amanhã é outro dia, né? Enfim, vou virar para o lado e continuar dormindo em paz e tranquilamente, porque realmente isso não é meu. E não quero que seja meu. Se for meu, que eu tenha forças para me responsabilizar pelo que eu sinto, né? Igual eu acho que há pessoas que desenvolvem, por exemplo, câncer, né? E devem se responsabilizar, porque realmente há uma perspectiva psicossomática, né? E tem que se responsabilizar. E mesmo que não queira se responsabilizar, vai se responsabilizar querendo ou não. Mas eu quero compartilhar que é isso, que naquele momento eu não sei realmente dizer como, mas ficou muito claro para mim, né, que não era meu, que era um sopro, né, que era uma comunicação, que era uma mensagem que não dizia respeito à minha personalidade, que não dizia respeito, né, ao meu temperamento, à minha história de vida, aos meus desejos, né? Enfim, eu acredito que esse curso ele trouxe uma perspectiva de sensibilização para isso. Não estou dizendo mais nada além disso. Eu estou dizendo que teve um refrigério, teve uma Um certo alívio, né? Certo alívio. A janela está aqui, a 3 metros. Continua aqui, vai continuar aqui enquanto tiver. Mas teve uma perspectiva de tranquilização. Cara, isso não é meu, entendeu? E foi tranquilo. Desde então, houve uma reconfiguração, né? Houve uma reconfiguração. Era só isso que eu queria compartilhar. Eu sei que isso abre mil e uma. Isso é interessante demais o que você está falando, porque é por isso que a gente disse lá no começo, né, que vocês iriam, que esse curso poderia mudar muita coisa na sua vida, porque não é porque é o curso, né, não é porque é o nosso curso, não é isso. É porque a verdade vos libertará. Jesus disse isso. E ele disse isso em que sentido? O conhecimento é libertador, né? Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais entendimento a gente tem das coisas à nossa volta e sobre nós mesmos. Gente, é nítido, sim. Dá para perceber nitidamente o desenvolvimento ao longo do curso de vocês, da outra turma, né, Dri? Da outra turma que a gente já está já lá na frente. É muito nítido. Por quê? Você vai trazendo conhecimento, você vai agregando ao seu sistema, e nesse agregar ao sistema, você vai se desenvolvendo, você vai tendo novas percepções. E o que aconteceu com você foi isso. Você, ao trazer um conhecimento que antes você ainda não tinha, te fez observar, te fez aumentar a sua sensibilidade, perceber essas nuances que diferenciam um pensamento externo do seu próprio pensamento. Agora, veja bem, isso é tão importante, você falou, que quantas pessoas que por não ter esse conhecimento se prejudicam e acabam tomando atitudes que se deixam levar por esses pensamentos que não são delas, que se prejudicam e chegam até acabam, né? Chega até a tomar atitude, por exemplo, de pular. Quarta-feira eu fiquei sabendo, através da moça, uma amiga minha, de uma menina que fez isso, que pulou do prédio lá no Rio de Janeiro, que era conhecida dela, né? Quantas pessoas não se deixam levar por esses pensamentos que não são próprios, por não saber que não são dela, e vira uma confusão na cabeça e a pessoa fica perdida. A verdade vos libertará, né? É fato. Quanto mais conhecimento a gente traz, mais a gente enriquece o nosso sistema. E mais a gente tem uma percepção diferenciada sobre nós e sobre a realidade.
E quando você traz, por exemplo, né, que eu acho que para mim, né, pessoalmente, uma das bases assim mais importantes, né, que eu assimilei, né, eu Hugo, né, não sei com relação aos outros, com relação ao padrão vibracional, né, isso para mim é de uma importância fundamental, né? É fundamental isso. Por isso que é um dos primeiros assuntos que a gente ensina no curso. É fundamental você conhecer isso, entender esse funcionamento do pensamento, do sentimento. Porque a gente escorrega, né? A gente é humano, né? A gente não é perfeito. A questão não é escorregar ou deixar de escorregar. A questão é voltar rápido, né? A questão é identificar, né? Perceber, ó, opa, aqui eu caí, deixa eu voltar. Com o conhecimento, você tem recursos para voltar de uma forma mais rápida. E isso também, de uma certa forma, coloca a prova a sua fé, né? Coloca a sua fé à prova. Não é brincadeira mais, né? Com certeza. Com certeza. É um desabafo, pessoal. Desculpa se eu trouxe a coisa um lado muito personalístico, mas, assim, não sei se tem a ver, mas, enfim, eu queria compartilhar isso. Eu acho que tem tudo a ver com o curso. Só te agradeço por compartilhar. Bom demais. Pessoal, alguém teve com relação ao sonho, às experiências dessa semana? Alguém teria alguma coisa para compartilhar com a gente? Estou coçando de curiosidade. Você tá, Adri? Ninguém vai. Quem vai contar Ninguém. para nós aí? Desse jeito eu vou arrancar a pele, de tanto coçar de curiosidade. Essa fala do Hugo aí é muito importante, né? Você viu como que ele conseguiu deixar de lado o suplício do ego para poder ouvir as coisas que você já aprendeu? Você conseguiu perceber isso? Ó, isso aqui, ó, nesse livro aqui, ó, Reforma Íntima Sem Martírio, meu amigo Edson me permitia, uma frase só do seu grande amigo Hugo, né? Perdão, porque minha pronúncia de inglês é muito ruim. Como se pronuncia John? Carl Jung? Como que é a pronúncia? Carl Jung, como é que é a pronúncia? É o Jung. Jung, né? Perdão, viu, pela minha ignorância. A frase notável dele, né? Até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Ditado pelo espírito Hermânio Funk, onde ele diz que maturidade pode ser definida pela capacidade individual de ouvir a consciência em detrimento dos apelos do ego. Quanto mais você faz isso, mais você pode se tornar maduro e liberto por causa do conhecimento. A saúde é estar em contato pleno com a consciência e a doença é a escravidão ao ego. Reformar-se é tomar consciência de si mesmo, da perfeição latente à qual nos destinamos, mas que ainda não somos. Em outras palavras, estamos enaltecendo o ato da autoeducação. Uau! Isso é maravilhoso. Você falando isso aí, eu lembrando disso daqui. Perdão da pronúncia errada, porque em inglês não é comigo. Se você puder tirar uma foto da capa do livro, para eu ir jogando no grupo, eu te agradeço. Eu vou colocar no grupo para vocês, tá bom? Eu agradeço. Excelente. Gente, o Lauro está falando aqui no comentário que essa semana ele percebeu um aumento da sensação de frio durante o sono. Laura, aí como é que tá aí? Tá quente aí? Tá calor aí na sua região? Tá uma temperatura mais tranquila, mais amena? Lá deve estar ótimo. Tá calor, né? Você sentiu frio. Pode ser que seja alguma sensação aí de um desdobramento, pode ser. Quem sabe, né? Você tenha visitado alguns lugares frios, né? E trouxe isso para o corpo. Pode ser. Ele está falando que é um frio diferenciado. Então, é possível sim, viu, Laura? Você visitou algum lugar que seja frio e, de alguma forma, você transmitiu essa sensação para o corpo físico durante o sono. Pode ser, tá?
O Hugo falou alguma coisa aqui sobre essa questão de interpretação de sonhos, né? É muito íntimo isso, sabe, gente? Eu não vou entrar, nós não vamos entrar no curso nesse mérito, tá? De ensinar você a interpretar um sonho. Nós não vamos aqui trazer fórmulas mágicas, fórmulas pré-determinadas, até porque o intuito do curso é o esclarecimento, né? E não ficar criando, às vezes, crenças na cabeça de vocês. Existem algumas, o Hugo falou, tem algumas linhas de conhecimento que buscam essas interpretações. Eu acredito que isso é uma coisa muito íntima. Não é o intuito do curso fazer essa interpretação, porém, o que nós vamos fazer é entender o processo. Entender, como nós já começamos a entender, o processo do animismo, né? Como e o que a nossa alma é capaz de fazer e como ela faz as coisas se desprendendo do corpo. E é claro que dentro disso nós vamos fazer uma análise de como se dá, como funciona o processo do sonho, certo? Então, não vamos entrar nesse mérito de interpretação. Aqui, o que nós vamos fazer? Comentar, analisar se pode ser ou não um desdobramento, se pode ser uma experiência anímica ou não, certo? Mas essa coisa de perceber o que significa exatamente aquele determinado sonho é muito íntimo, é muito da experiência própria. Agora, você vai ter ferramentas para entender melhor. Com o que a gente vai aprender hoje, você vai entender melhor o processo do sonho para você saber identificar dentro de você o que pode significar aquilo para você, certo? Porque às vezes é o que a gente falou, lembra quando a gente estava falando do ciclo vibracional lá? Cada um tem a sua interpretação do mundo, cada um dá um significado diferente para um fato. E desse significado vai desencadeando um monte de outras coisas. Vai desencadear emoções, que vão desencadear crenças, e assim vai, né? Então, cada um dá um significado diferente para o mesmo fato. E assim, cada um pode dar um significado diferente para o sonho que teve. Agora, o processo a gente vai entender como ele funciona. Diga, Yasmin. Essa semana, até comentei com a minha mãe também, porque eu não sei se foi exatamente um desdobramento, né? Porque eu senti muita cólica nos rins, né? Até onde eu fui fazer os exames para ver. E eu falei para minha mãe, falei, mãe, o engraçado é que muitas das vezes, a hora que a dor vem mais forte, o meu pensamento está no meu padrinho que está com as cólicas de rins. Aí eu falei para ela, eu não sei se isso é dele ou se realmente é meu. E aí eu fiquei na dúvida, falei, gente, e agora? É meu ou não é? Porque assim, às vezes eu não tava, nem lembrava. Aí a hora que eu parava assim, analisava, falei, gente, mas por que eu tô pensando nele de novo? Esse processo pode estar acontecendo com você. Existe um tipo de mediunidade chamada mediunidade de efeitos físicos. O médium de efeito físico, ele, entre várias coisas e sensações, ele pode sentir a dor do outro, né? Isso é um tipo de mediunidade. Então, é claro que você fez certo de ter ido no médico, de fazer exame, checar, é claro, né? É óbvio que você tem que fazer esse processo de checar, fazer a checagem, mas se você checar, se você fizer os exames e não der nada, aí você pode ter certeza que é uma conexão que você está fazendo com o seu tio, mesmo que seja inconsciente. Mesmo que essa conexão seja inconsciente,
e você está puxando, né, todas essas sensações que ele está lá para você. Por quê? Por causa da sua mediunidade. Para quê? Para você auxiliá-lo. Qual o recurso? Irradiação. Você vai irradiar e você vai, a partir de hoje, você vai, na hora que você for dormir, se for fazer oração, você vai irradiar e a hora que você estiver toda iluminada, você vai direcionar a luz para os seus rins. Só que ao mesmo tempo que você vai direcionar para você, você vai direcionar para ele. Como se você estivesse mandando um jato de luz em direção a ele, estivesse indo lá no sistema dele, levando medicamento para ele. E aí você vai fazer a caridade. É auxiliar ele e a si mesmo ao mesmo tempo. Isso aí é muito comum, viu, gente? Obrigado por você ter trazido isso, Yasmin. Porque como a gente está num curso de mediunidade, é muito possível. Isso é muito comum de acontecer, certo? Do médium ter as sensações da pessoa que ele se conecta. E pode ser uma pessoa encarnada, tá? Não precisa ser necessariamente uma pessoa desencarnada. O médium pode se conectar a outro encarnado e sentir isso. E você tem grande chance de ser assim, né, Yasmin? Porque sua mãe é assim. Eu não é desde agora, já tem um tempo que muitas das vezes eu sinto que a outra pessoa está sentindo. E aí vou lá, faço exame, checo e não tem nada. Quando a sua mãe me falou que você estava sentindo dor de cólica de rins, o primeiro pensamento que me veio foi, não é dela. Mas, como eu disse, a gente não pode deixar de checar. A gente não pode brincar com a saúde de jeito nenhum. Fala, Marta. Você levantou a mão, pode falar. Martinha, você quer falar? Eu acho que ela clicou sem querer aí, viu? Acho que Não. Tá. Tranquilo. Bom, pessoal. Então, nós vamos dar sequência, né? Na emancipação da alma, que a gente está falando aqui, desse capítulo 6 do nosso curso. E, como eu disse, eu já dei uma préviazinha ali, né? Hoje a gente vai adentrar sobre a questão dos sonhos, tá? A questão dos sonhos. Marta, se você levantou a mão por querer, pode falar, tá? Eu vou continuar falando aqui, você pode me interromper. Como é que abaixa a mão? Clica de novo em cima dela. Aí. Obrigado. De nada. Então, pessoal, hoje a gente vai entender o processo. Como eu disse, nosso intuito aqui não é interpretação, mas sim entender o processo, como funciona, como se dá, como acontece o processo do sonho na nossa mente, à luz das explicações de Kardec, do Espiritismo, certo? Primeiro ponto é a gente relembrar o detalhe de que, quando dormimos, o que acontece com a gente? Nós desdobramos. Isso a gente já aprendeu aqui. No momento que a gente entra em sono, processo do sono, nossa alma se desprende, se desdobra, né? E vai fazer alguma atividade, né? Em outro lugar. Ou seja, nosso espírito, ele continua ativo o tempo todo. Quem repousa, quem tem a necessidade real de descanso, é o corpo físico, tá? Nosso espírito não, nossa alma não tem essa necessidade. O corpo físico precisa se refazer, precisa repousar, existe todo um processo, inclusive, quando a gente for entrar logo à frente sobre a conexão mediúnica, a gente vai ver fisiologicamente esse processo, como que ele acontece no corpo, tá? Então, é o corpo físico que precisa desse descanso. Porém, o espírito continua ativo. E em desdobramento,
ele vai fazer o que ele quer, tem intenção de fazer, ou ele vai para lugares em que ele se sintoniza na sua frequência, né, na sua vibração, no seu padrão vibratório. Né? E vai se interagir com algo. Agora, o espírito, ele, no desdobramento, ele se desconecta do corpo? Não há uma desconexão. Há um desdobramento. Ele sai, porém, ele continua conectado ao corpo, conforme você pode ver nessa imagem, por um fio. Né? Existem várias denominações para esse fio, né? Cordão de prata, cordão luminoso, fio de prata, enfim. É uma conexão, um fio de energia, de ligação do nosso espírito que fica conectado ao nosso corpo. Então, inclusive, é uma das formas dos espíritos identificar quando a pessoa está encarnada é vendo, né, no espírito ali, naquela alma, a presença desse fio, né? Por onde quer que a alma vá, no universo, esse fio ainda a liga, a mantém conectada ao corpo físico, certo? Ok, então, durante o sono, temos esse processo. Agora vamos ver o que Kardec nos traz com relação ao sonho, certo? O sonho, isso está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, no item 402. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo que vistes. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vossa volta, a qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Resumindo a ópera, vamos entender aí, ó. Resumindo, a primeira frase de Kardec. O que é um sonho? O sonho é uma lembrança. Nós temos que partir desse princípio. O sonho é uma lembrança. Agora nós vamos entender como funciona essa questão dessa lembrança. Porque ela tem um monte de variações, né, que essa lembrança pode trazer para nós. Mas temos que partir desse princípio. O sonho é uma lembrança. Ok? E a gente vai entender quais tipos de lembrança e por que acontecem algumas coisas que a gente não sabe entender, enfim. Só para a gente acabar de entender o conceito aqui de Kardec. Essa lembrança, inclusive, pode ser até da perturbação, olha o que ele fala, que nós experimentamos ao sair ou ao voltar para o corpo. Ali nós temos uma certa perturbação nesse desdobramento, nesse sair, tem um certo desconforto, ó, algo ali diferente acontece conosco. E às vezes pode ser uma lembrança disso, certo? Ou pode ser, além de uma lembrança dessa perturbação, da saída ou da volta, isso misturar com algo que você fez em desdobramento. Entende? Então, isso é o sonho. Então, por que você fala assim, mas hoje eu não sonhei. Eu não sonhei. Por que você não sonhou? Porque você não lembra. Quando você não sonha, é porque você não está lembrando do que aconteceu durante a noite com você. Certo? Então, sabe tela preta? Alguém aqui já dormiu tela preta? Você fecha o olho e abre. Né? Parece que você fechou o olho, o tempo passou, instantaneamente já amanheceu. Você acorda, não lembra de nada. Então é isso, o sonho. Você não lembra do sonho, por quê? Porque o sonho é lembrança. Então, o sonho sendo lembrança, você não lembra de nada, você não sonhou. Você acha que não sonhou.
certo? Você não teve lembranças do que aconteceu durante a noite. Ficou claro isso, pessoal? Que o sonho é uma lembrança? Então, vamos entender melhor essas lembranças? Antes de falar especificamente da lembrança, nós temos que perceber uma coisa. A partir do momento que eu me desdobrei, vejam nessa figura aí, ó, o corpo físico dormindo, e aí ela está se levantando, ó, olha o fio ligando, né? O espírito dela, o perispírito, no caso, ao corpo físico. Uma vez que você desdobra, e você tem as experiências fora do corpo, o seu cérebro físico, do corpo físico, está em repouso. E aí é que está o X da questão. Uma vez que o seu cérebro físico, vamos dizer assim, a sua consciência acordada, né, está em repouso, pode ser que ele traga, nessa conexão que existe com a alma, pode ser que ele busque alguma coisa do que você vivenciou lá, pode ser que não. Só ligar meu computador, né, na tomada aqui, que está acabando a bateria. Então, pode ser que seu cérebro físico, ele consiga trazer alguma coisa da sua experiência em desdobramento ou não, porque ele está ali. Ele não foi. O que foi o seu perispírito, a sua alma, certo? Daí que acontecem essas confusões, essas distorções, certo? Então vamos entender essa questão das lembranças. Primeiro ponto que ele fala, né? Ó, pode ser uma lembrança da vivência da alma no espaço, em qualquer lugar no espaço, no universo. Você pode visitar outros mundos. Pode parecer meio ficção científica isso, né? Meu Deus, como assim? Mas isso é verdade, tá? O espírito, ele se prende a um determinado mundo momentaneamente, tá? Nós estamos aqui no planeta Terra porque é o planeta que se afiniza conosco, ou melhor dizendo, somos nós que nos afinizamos pelo estágio evolutivo que estamos com este planeta. Por isso que estamos aqui. Por isso que moramos aqui. E estamos passando por esse período aqui. E conforme a gente vai evoluindo, o planeta também vai evoluindo. Se nós não acompanharmos essa evolução, nós vamos para outro lugar. Se acompanharmos, vamos ficar aqui. Se evoluirmos mais rápido que o nosso planeta, nós vamos para outro, mais evoluído. Então, quando nós estamos desprendidos do corpo, nós temos liberdade para ir onde bem quisermos. Nossa alma tem essa liberdade. E para onde a gente vai? Para onde estamos nos afinizando. Olha a importância do padrão vibratório aí. Quando você dorme, desdobra, para onde você vai? Para onde você está se afinizando, para onde você está conectado através do tipo de pensamento que você está nutrindo naquele momento. Então, você pode ir para qualquer lugar no espaço enquanto você está dormindo. Você pode visitar outros mundos. Agora, geralmente, na maioria das vezes, essa lembrança é imperfeita, tá? Você lembra, às vezes você lembra de flashes, de partes dessa experiência. Não é isso, Dri? Parece que você quer dizer alguma coisa? Eu só queria confirmar aqui com você que você falou tão bonito que eu lembrei da pergunta aqui de Allan Kardec, né, nesse capítulo. Gente, não esqueça que existe um capítulo inteiro sobre emancipação da alma no Livro dos Espíritos. É o capítulo 8, né? Chama-se Emancipação da Alma. Na pergunta 402, Allan Kardec pergunta: como podemos julgar a liberdade do espírito quando a gente dorme? Qual que é a resposta? Pelos sonhos. Pelos sonhos. Saibas você que
Quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que quando você está acordado. Ele tem lembrança do passado, algumas vezes pode ter a previsão do futuro, ele adquire mais força, podendo entrar em comunicação com outros espíritos, tanto deste mundo quanto de outros mundos. Só para reforçar a sua fala. Muito obrigado, Dri. Show de bola. Gente, esse capítulo da nossa apostila, né, do nosso curso, foi todo ele baseado no capítulo Emancipação da Alma do Livro dos Espíritos, né? Então, o que acontece? Você pode lembrar dessa estada em outro lugar do universo, ou em outro mundo, ou em outro plano, né? E, na maioria das vezes, imperfeita. Você pode lembrar também, lembre-se, quando eu estou em desdobramento, eu estou acessando o quê? A minha vivência, os meus conhecimentos de espírito. Ou seja, eu estou momentaneamente me libertando da prisão do corpo físico. Quem é limitado? É o corpo físico. O espírito não. Certo? Então, quando eu desdobro, eu tenho acesso a conhecimentos que são meus enquanto espírito. Ou seja, eu posso também trazer lembranças de vidas pregressas, de outras existências. Porque eu estou em desdobramento, eu estou acessando. É como se, sim, eu estivesse acessando um campo maior da minha mente. Sabe? Como se eu tirasse o véu que me prende, tirasse o tapa-olho da minha frente e eu vislumbrasse uma condição mais ampla de conhecimento, de entendimento, podendo trazer até mesmo algumas lembranças de outras existências. Isso é possível. Tá? Que mais? Que outros tipos de lembranças nós podemos trazer? Nós não desdobramos? Todos nós. Isso não é um recurso do ser humano. Se eu desdobro, e a Adri também desdobra durante o sono, a gente pode se encontrar. Naturalmente, a gente pode se encontrar onde a gente quer que a gente vá, mesmo que seja no plano espiritual, seja no outro mundo, ou se a gente estiver fazendo um projeto juntos, né, lá no outro lugar lá, e toda noite a gente se junta lá para continuar esse projeto. E eu posso encontrar com pessoas que eu ainda não as conheço em vida aqui, em material, em vida encarnada. Eu posso encontrar qualquer outro tipo de pessoa, certo? Diga, Hugo. Uma curiosidade, quando eu desdobro no sono, né? Eu posso ir para um lugar que eu não queira ir, ou que, digamos, entre aspas, que eu fui requisitado espiritualmente para ir? Pode. Devido a uma condição pessoal minha, energética, alguma coisa assim? Não? Pode. Estou te perguntando porque, assim, eu sempre tive muito problema de sonambulismo e de pesadelos, assim, na minha adolescência, principalmente, foi, assim, muito tenso isso. Hoje não mais, assim. Mas ainda tenho ainda. Os meus sonhos, normalmente, eles são muito vívidos, assim, muito intensos, assim, eu me lembro muito, né? Eu não interajo mais com eles porque eu não quero, entendeu? Mas, assim, se eu tivesse um caderno do lado ali, eu conseguiria notar muita coisa, assim, muitos detalhes. Mas, assim, essa pergunta, porque, assim, eu me lembro em algumas situações que eu tinha, assim, pesadelos muito, né, muito, assim, quando eu acordava, estava tudo muito quente ainda, né? Aí é só uma curiosidade, assim, realmente eu não sei. Você pode, por exemplo, ir para um lugar, assim, para dar um apoio, para, sei lá, para uma galerinha, entre aspas, que está, assim, menos iluminada, está precisando de uma energia sua, você pode funcionar como uma ponte energética, alguma coisa assim, ou pode. Você pode trabalhar no plano espiritual, vamos supor que você trabalhe no resgate de alguns espíritos que estão, por exemplo, nas zonas umbralinas, estão lá precisando de auxílio, e por causa da sua energia de encarnado, do seu fluido magnético animal, que você tem como encarnado, eles podem te usar para te levar lá
para resgatar um determinado espírito que está precisando de ajuda, que através do seu fluido eles conseguem perceber a presença dos outros mentores, dos outros socorristas que podem estar ali. Então você pode ir para um lugar que você não quer ir, sim, você não iria de vontade própria, né, para visitar, né, mas você vai para auxiliar. Ou então, você pode ser arrastado para um lugar dele, dependendo da sua frequência. Padrão, né? Aí entra nesse outro item que eu vou falar, na fixação mental. Ó, pode ser uma fixação mental do que se deseja ou que se teme. O que significa isso? O que é fixação mental? Quando eu fico com a minha mente presa em algo. Vamos supor, vou dar um exemplo muito, sim, muito comum. Você assiste um filme de terror antes de dormir. E você fica com aquelas imagens do filme, mesmo que o filme você seja adulto e não sinta aquele medo infantil, mas você impregnou a sua mente com aquelas imagens fortes, né? Mesmo que você não esteja assim sentindo medo real das cenas que você viu no filme. Mas você vai dormir com a sua mente impregnada com aquelas imagens. Então, a chance de você também misturar isso no seu sonho, porque a gente está falando que sonho é o quê? Lembrança. Então, se você ficou com a mente fixada naquelas imagens, você pode trazer aquelas imagens que sua mente se fixou, misturando numa experiência que você teve, ao desdobrar. Tem aquele filme bacana, com aquele cara até que suicidou, o Robin Williams. É um filme espírita muito legal. Ele começa realmente numa coisa um pouco mais complicada ali, né? Parece que um padrão mental, um padrão vibracional dele não estava muito legal. E parece que ao longo do filme ele consegue dar uns passos, né? E aí a coisa ele vai enxergando, vai ficando mais leve, menos pegajoso, né? Menos Amor Além da Vida, exatamente. Isso, é esse mesmo. Eu ia falar isso aí, é o Amor Além da Vida. Que ele vai resgatar a esposa dele, não é isso? Exatamente. Mas assim, mas no começo não é nada tranquilo. Não. O negócio pega ali. Então, vamos supor que você, por exemplo, um amigo seu te prejudicou, te decepcionou muito. E aí você fica com sua fixação mental nesse amigo, entendeu? Você fica com raiva dele. E fica pensando nele o tempo todo. Fala, nossa, por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Aí você vai dormir pensando nele, acorda pensando nele, passa o dia, você fica lembrando do que aconteceu. Isso se chama fixação mental. Você fica preso, sua mente presa naquilo. No caso do amigo que te decepcionou. E aí você vai ver ele nos seus sonhos, em tudo que você for fazer. Mesmo que você não esteja encontrando com ele no desdobramento, ele vai fazer parte do seu sonho, porque você está fixado nele. E aí você vai projetar a imagem dele em tudo que você vivenciar em desdobramento, entende? Como se você plasmasse um ambiente de acordo com aquela energia que você está fixado nela, né? Isso mesmo. É como se você misturasse as coisas. Misturasse o que está na sua mente com o que você está vivenciando, e é onde vem aquela coisa, é onde vem os pesadelos. Mas também pode ser requisitado por uma tarefa pesada, né? Sim, com certeza. Também é uma possibilidade. Sim. A Cris, por exemplo, vive relatando situações assim, que eles chamaram ela para ir em determinado lugar, resgatar tal pessoa, que ela foi nos lugares esquisitos, que ela foi em lugar que tinha bicho, para trazer uma pessoa, para resgatar. Ela vive falando isso. Eu estou te perguntando isso porque, assim, eu não sei de onde veio, realmente eu não me lembro, mas isso não foi à toa. Alguém me disse, talvez em algum centro, né, possivelmente, que seria, pela experiência, pelo que foi sentido, que seria realmente um trabalho, assim, do qual eu fui solicitado a participar. Mas, assim, isso não surgiu do nada, assim. Falando isso agora, deve ter uns 30 anos ou mais, entendeu? Sim. Totalmente. Eu nem teria, naquela época, também condição de elaborar isso por mim próprio. Você não tinha o conhecimento para entender isso. Eu acho que nem tenho ainda o suficiente. Estou aqui para isso, né?
Mas era Mas só uma curiosidade, dentro do que você está falando aí, né? totalmente possível, viu? Totalmente possível. Você ir para resgatar, você ir buscar em um lugar muito. Às vezes, pode ser até um familiar, né? Você, por ter conexão com esse familiar, você ter uma conexão muito próxima, né? E esse familiar desencarna, ele está num local Eu muito. lembro uma vez que eu tive um sonho tão pesado, foi um dos Vai mais buscar. pesados que eu tive, que eu acordei, eu estava na cozinha, não aqui, em outra cidade. Eu estava chutando a geladeira. Eu destruí a geladeira inteira, assim. É como se eu estivesse chutando uma figura fisicamente, assim, né, esteticamente, assim, muito pesada, assim, sabe? E aí, seu corpo E estava eu lá estava chutando a me defendendo geladeira. ali, eu sabia que eu estava ali, eu sabia que Aí eu já é tinha, sonambulismo. mas eu estava chutando, eu falei, tipo assim, não me encosta não, pelo amor de Deus, cara. E medo mesmo, né, apertado ali, né? O corpo reagindo ao que o espírito estava fazendo é Claro, eu tenho medo, quem tem, né, tem medo, né? Caso claro de sonambulismo. Caso claro. clássico Né? de sonambulismo, que a gente vê Exatamente. demais na conta. Então, Muito porque o corpo interessante isso, né, reagindo ao Cláudio? que a alma está vivenciando. Não, Né? a minha adolescência foi marcada, assim, por um sonambulismo muito pesado. E eu puxei isso um pouco da minha mãe também, sabe? A gente, minha mãe também tem muito isso. Uhum. A gente, assim, Na adolescência, isso, na adolescência, na infância, aqueles sonhos de medo, é muito comum, sabe? O espírito encarnando, recém-encarnado, porque dentro da adolescência ainda é uma encarnação nova ainda, né? E a transição corporal, né? Hormônios, as coisas, traz uma série de vivências e dificuldades de não entendimento que facilita a ação de espíritos obsessores em cima daquele adolescente, daquele rapazinho, daquela mocinha. Então, é muito comum, acontece muito, de onde vem que o amor dos pais, a instrução evangélica, um pouco de conhecimento dessas coisas, ajuda demais da conta. E não me vem falar que pega a criancinha para dormir sozinho no bercinho, não, viu? Porque lá a Chico Xavier chama isso de abandono espiritual. Isso é crime, né? Então, bom, esse já é um outro assunto, né? Mas você falando disso aí, o Hélito entrou nessa questão, né, de como a gente pode ser levado para outros lugares para trabalhar, você pode ser convocado, convidado, você pode pedir para ir, existem várias situações, né? Mas tem uma muito importante, tá? Até um pedacinho que o amigo me permite também, eu gosto muito de enriquecer com essas coisas, do livro que eu retornei à leitura, porque esses dias que eu fiquei sem ler, gente, eu até me perdi onde, minha cabeça tão ruim, que eu até me perdi onde eu tinha parado no livro. Aí, retornando à leitura, eu tornei a achar, e vocês falando disso, que me veio lá, aqui é o título da lição, A Ação dos Espíritos Negativos. É só um trechinho, viu, Hélio? É só 2 linhas. Ele diz assim, naquela mesma noite, quando o casal se posicionou para o repouso físico, sem os cuidados da prece, como costuma acontecer com muita gente, assim que os dois se deixaram levar pelas asas do sono, a entidade negativa que os esperavam, se apresentou perante a esposa. A história é longa. O que aconteceu? Ele levou a esposa em desdobramento, ela estava dormindo, para ter um encontro com um rapaz. Essa esposa estava começando a manter na mente dela, criar na mente dela uma ilusão com outro homem, sabe? Mas não tinha acontecido nada de fato ainda na vida física deles. Mas ela já costumava, já estava já se afastando do marido, indo mais para o lado desse outro rapaz. Mas esse rapaz é casado, nem tinha nada a ver com ela, mas ela tinha um interesse por ele. E ela, sendo invigilante, que isso é uma coisa que a gente deve vigiar, né? Não somos isentos de nada dessas coisas, que não somos perfeitos ainda, mas a gente começa a vigiar. Opa, esse negócio não está certo, por que eu estou tendo esses pensamentos recorrentes? Eles estavam induzindo ela a ter esses pensamentos. E numa noite dessas, ela foi levada por eles num lugar, num ambiente péssimo, de baixíssima vibração, onde o sexo sem compromisso rolava solto entre drogas e música de péssimo gosto. Ela foi levada para lá, só que o rapaz que ela estava gostando não foi para lá,
porque ele tinha o hábito da prece com a esposa em casa. Mas o espírito que queria enganar ela, o esposo nessa vida, se travestiu da imagem daquele rapaz e conseguiu levar ela. O outro que ficou levou o marido para fazer o flagrante foi feito no plano espiritual. O que decorreu disso? Os dois acordaram extremamente assustados de um pesadelo, ele xingando, bravo com ela, que ela estava traindo ele, e ela onde, como assim, que não sei o quê, tentando... O livro, gente, chama Despedindo-se da Terra. As armadilhas dos espíritos inferiores que não querem que você desenvolva, que não querem que você cresça, vão trabalhar com você, inclusive, durante o seu sono. Tá? Então, isso aqui vem bem a calhar, a história é longa, agora aqui não cabe contar tudo, mas só para vocês se lembrarem que isso pode acontecer. Isso aqui é uma historinha, mas tem várias outras coisas, você pode ser levado. Cuidado com o que você alimenta, porque o que você é, a gente é o que pensa, lá no íntimo, por isso que se chama reforma íntima, para mudar intimamente, só superficialmente não adianta. Porque quando o seu corpo repousa, porque o espírito não precisa desse repouso, se você não for levado, você mesmo procura os ambientes que você, às vezes, gosta muito, mas agora não está fazendo, porque está ocupado, tem medo de alguém descobrir, entendeu? Tem medo de ser visto, tem medo de represália, tem medo da polícia bater lá e te achar, e você passar vergonha, mas lá no íntimo você gosta. Se lá no íntimo você gosta, ferrou. Você vai. Toma. Ou seja, a gente pode ser arrastado para ajudar, mas pode ser arrastado porque a gente está sintonizando com os inferiores, né? E vamos ali buscar coisas desagradáveis. Carla, você levantou a mão, pode falar. Eu queria aproveitar o depoimento que o Hugo deu e eu fiquei curiosa, né? Que ele contou que ele teve um sonambulismo, estava chutando a geladeira e tudo. Aí a pergunta é o seguinte: como que a gente age com a pessoa nessa situação? A gente pode estar acordando a pessoa ou tem que esperar? Aí eu queria saber, porque se acontecer isso, a gente já está preparado, né? Ô, Carla, só para... Teve uma que foi pior que a geladeira. Eu estava em Belo Horizonte, no CFO, morava com mais 7 amigos, né? A gente era alojado na época, né? Fazendo curso militar. E eu acordei e comecei a socar um amigo meu. Ele ficou uns 3 anos sem conversar comigo. E, assim, não tinha explicação nenhuma que fazia ele entender que eu estava... E foi feio. Hoje a gente ri, entendeu? Ele também é aposentado, ele, enfim, de vez em quando a gente conversa pelo WhatsApp, ele fala que eu devo essa para ele até hoje. Desculpa rir, mas é engraçado, né? Não, é engraçado. Imagina você acordar apanhando. E apanhou mesmo, apanhou de acordar e teve que ir para a enfermaria, porque não sabia se tinha quebrado o nariz, sangue... Nossa Senhora. E eu voltei para a cama e fui dormir. A hora que deu o horário, despertador, acordei inteiraço. E assim, todo mundo, né? Tipo assim, vamos ver o que vai acontecer na hora que ele acordar. E ó, fui descobrir depois. É complicado esse negócio de sonambulismo. É assim, quem vivencia é uma situação muito complicada, entendeu? Porque às vezes você tem gente, por exemplo, que acorda e vai caminhando em direção ao mar, entendeu? Tem gente que acorda de madrugada e liga o carro e vai dirigir. Quer dizer, essa pergunta que você fez, eu acho que é perfeita, assim, como abordar, né? Como abordar? Cara, assim, eu não sou expert no assunto, mas pouco que a gente leu, que a gente já vem estudando, pensa bem, você está desdobrado e você longe do corpo físico. O que acontece quando você acorda assustado? Por exemplo, acontece um barulho na sua casa e você acorda assustado, né? O que acontece? Como que você volta? Não é uma sensação horrível, né? Você volta de uma vez, até numa fração de segundo, você perde noção de onde você está, quem você é, o que está acontecendo. O coração acelera num ritmo absurdo, né? Parece que está batendo na garganta.
e você tem, aí você começa a ter taquicardia, se endurece, você fica assustado, você custa voltar a sua mente no lugar. Então, pode acontecer, você imagina só, você está desdobrando, está fazendo alguma coisa, o corpo está reagindo, porque está fazendo uma vivência muito forte. Você acordar bruscamente essa pessoa pode não ser muito agradável para ela, né? Pode ser bem desagradável para ela. Ah, que a pessoa pode morrer, isso não é assim, né? Mas que pode ser uma experiência traumática para a pessoa, pode. Pode assustar, pode ser desagradável, pode. Então, a melhor forma é o que a gente falou do animismo lá no início, do tato fraterno, do carinho, do cuidado, certo? Você não precisa necessariamente acordar a pessoa. Talvez chamando ela, falando baixo, chamando ela pelo nome, fulano, volta para sua cama, vem cá, deixa eu te levar. Você pega ela, vai conduzindo ela, deita ela, às vezes ela nem acorda, certo? Mas aí você consegue conduzi-la tranquilamente, ela nem vai lembrar, nem vai saber que isso aconteceu, né? Agora, é um caso extremo, igual o falou, a pessoa está indo, tá indo para a janela, ela vai cair. Você não vai deixar acontecer. É melhor assustar ela do que deixar ela pular na janela, se for o caso, né? Você segura a pessoa, você chama ela e tal. Num caso extremo, você tem que acordar a pessoa, porque ela pode estar correndo risco de vida. Mas não sendo um caso extremo, você pode fazer uma coisa tranquila, conversando baixinho, vai conduzindo ela naturalmente até ela voltar para a cama. Né, Adri? É isso aí. Também tem a questão, quando a gente estiver lá no êxtase, o Wellington vai explicar melhor também, e no sonambulismo pode acontecer de precisar acordar a pessoa, primeiramente, né? Você vai imediatamente ali com a pessoa já com o pensamento em Cristo, em Deus, para poder buscar ajuda, porque talvez o espírito possa não te ouvir. No caso do Hugo, ele chegou a socar a pessoa, você acha que adiantava você ficar chamando ele ali? Quanto mais chamar, mais ele batia. Né? Existem esses casos. Então, primeiramente, a oração antes de você chegar. Conforme você vai conversando e a pessoa não vem, começa a pensar em utilizar termos que a pessoa poderia atender, como a mãe está chamando, o filho está chamando, algo muito importante. Nome, né? Chamar pelo nome. Sua mãe está passando mal, sua mãe está te chamando, corre aqui, mas devagar, com trato fraterno. Entendeu? Porque a pessoa, às vezes, poderá te atender, né? Porque, e acordar, a gente, às vezes, precisa do susto acordar a pessoa, igual está dando exemplo, a pessoa está pulando a janela. Tem uma pessoa que está aqui no curso e que não está assistindo, que a mãe dela trancava a janela tudo, porque ela saía para a rua. O meu sobrinho ia vestir roupa uma por cima da outra, assim, ó. Ele ficava gordo desse tamanho, tinha gente mexer com ele, não, porque ele vestia todas as roupas que estavam no porta-roupa. Não, as coisas que não se explicam. Mas, enfim. Bom, se explica, mas eu falo assim, para quem está de fora vendo e não tem um pingo de conhecimento sobre isso, sofre muito com isso. Se chegar a acontecer, sempre com o coração ligado na prece, em Deus, chamando a ajuda dos bons espíritos, dos amigos protetores dele, do anjo da guarda dele, que é o que está com ele, lá onde ele foi. Né? Chame-o devagar, se precisar, use alguma coisa nesse sentido que vai chamar a atenção dele. É um filho que chora, que está chamando a mãe, o pai, uma pessoa que ele gosta muito, para você trazer de volta. Não é fácil, mas é possível fazer. E usar um nome, né? À frente o Hélio explica melhor. Isso. E usar o nome. Quando você chama a pessoa pelo nome, isso tem um impacto muito grande, né? Como a pessoa está ligada ao corpo, ela vai perceber que ela está sendo chamada, né? Usar o nome é fundamental. Porque no dia de falar, fulano, ou ciclano, ou vamos dormir, ou deita aí. Não, chama pelo nome. Hugo, vamos deitar, vamos deitar. Hugo, vem para sua cama. E vai conduzindo a pessoa, entende? Bom, para a gente continuar ali na questão do sonho, né? Que a gente está falando que o sonho é lembrança, né? Então a gente viu que a lembrança pode ser onde você foi, para outros mundos, suas outras existências, encontro com outras pessoas, que detalhe, podem ser encarnadas ou desencarnadas, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Pode ser a questão da fixação mental, né? Você está com aquilo na cabeça, você acaba projetando essa fixação mental sua, na sua experiência do sonho, e também no que aconteceu no seu dia. Lembrança do que aconteceu no dia.
Ah, você teve um dia muito intenso, né? Você teve um dia muito intenso, você trabalhou, você correu, ou você resolveu uma coisa muito importante para você, muito natural você sonhar com aquilo. Muito natural você trazer a lembrança do que você viveu no seu dia para o sonho. Isso é muito natural, muito comum de acontecer, né? E aí, o que que acontece? Se a gente pode ter todas essas lembranças, o julgamento, né? Lembra, a gente não vai falar aqui de interpretação, mas vamos falar dos processos. A gente pode, no julgamento desse sonho, o que que pode acontecer ali? Se você visitou outros lugares, pode vir a lembrança. Nossa, eu estava num lugar tão estranho que eu não sei nem descrever como era. É uma chance de que você estava em outro mundo. Realmente em outro mundo, que era uma outra vida, outros lugares, formas, seres totalmente diferentes do que você está acostumado, do que nós estamos acostumados aqui na Terra. E aí você fala, isso é a imaginação, né? Você julga que aquele sonho é uma imaginação, uma ilusão, uma fantasia, mas pode ser que não. Pode ser que realmente você esteve em outro mundo e trouxe como lembrança no sonho, certo? Pode ser a questão da sua vivência. Você teve uma como eu disse, o cérebro ele vai fazer, às vezes ele faz uma saladinha com tudo que está acontecendo, né? Você teve uma vivência no outro mundo, ou você lembrou em desdobramento de uma outra existência, de uma outra reencarnação sua, e aquilo mistura com o atual. E aí vira uma bagunça, vira uma salada, né? Isso pode acontecer. Ou, só para concluir, Hugo, já vou deixar você falar. Ou então, muito comum de acontecer quando você pode lembrar de partes da sua experiência. Você não lembra de tudo que aconteceu enquanto você estava em desdobramento. Você vai lembrar de flashes, pequenos fragmentos de lembranças. Aí, como tem várias lacunas nessa lembrança, a hora que o seu cérebro junta tudo, você não vê nexo. Por exemplo, vamos supor que eu vou sonhar que eu vou lá para o Rio de Janeiro. Aí eu desdobrei. Aí eu fui lá para o Rio de Janeiro, fui lá na ponte Rio-Niterói. Aí eu passei pela ponte Rio-Niterói. Aí eu fui lá na praia, lá na frente, depois da ponte. Aí eu entrei na onda, mergulhei na onda, saí e voltei. Só que aí eu vou lembrar fragmentado. Eu lembro de eu estar na ponte, vendo o oceano lá embaixo. De repente eu lembro que eu estou na onda, a onda me pegando. Quer dizer, vira uma salada, e aí eu vou julgar que é uma imaginação, uma fantasia, porque eu estou pegando fragmentos da minha experiência e fica uma coisa sem nexo. Entendeu? Isso é muito comum de acontecer. Diga, Hugo. Então, assim, só que você está falando assim, por exemplo, esse caso que eu citei na minha experiência pessoal, que eu estava me sentindo ali agredido, como se eu tivesse um embate mesmo, e que na minha cabeça, na minha percepção, eu estava sendo utilizado ali, né? Eu estava funcionando como um intermediário, né? Eu não esqueço aquela figura. Isso deve ter 35 anos ou mais. Eu não esqueço aquela imagem. Eu acho que se aquilo fosse uma fantasia, um resto de urno, igual você colocou, né, de algumas peças que a gente tem uma experiência, isso já teria se dissolvido ao longo do tempo. Mas essa experiência, eu destaco ela assim, de uma forma tão viva até hoje, que assim, dificilmente, se a gente for pensar assim, com uma certa racionalidade, né, até onde é possível, dificilmente aquilo seria uma fantasia. Né? Porque assim é tão vívido ainda até hoje. Hoje não me causa mais assim aquela alteração, né? Mas tá muito claro ainda, entendeu? Assim, é tão vívido ainda aquela entidade ali que eu estava em frente a ela, né?
Eu sabia que eu estava em frente e que na minha cabeça eu ia morrer, eu ia ser agredido ali. Mas, enfim, né? E, assim, eu acho que tem tudo a ver, assim, com o que você está falando. Isso. Né? E é isso Quando a mesmo. ver, isso já teria dissolvido há muito tempo. Eu acredito, não sei, pode ser que não. Isso. Né? Sim. Geralmente, as experiências de desdobramento, né? Elas geralmente têm esse teor mais vívido, assim, essa coisa mais forte. Por isso, no exercício, a gente fala, ó, preste atenção, se esse sonho não tem um diferencial ali, não é um sonho um pouco diferente, que parece ser um pouco mais real, um pouco mais vívido. Geralmente, os sonhos mais vívidos têm mais relação com as experiências do desdobramento, certo? Geralmente, sim. Então, tem tudo a ver mesmo com o que você está falando. Pode ser que realmente você, como você é sonambúlico, você estava ali num momento de embate mesmo, de confronto físico com essa entidade, como você é sonambúlico, coitado do seu amigo que pagou o pato. Mas é possível sim, né? Até pelo fato de você ainda estar com essa memória viva até hoje, né? Depois de tantos anos. Né? E aí, acontece de não lembrarmos das mensagens. Vamos pensar. Se eu encontro com pessoas encarnadas ou desencarnadas durante o meu desdobramento, durante o sono, com certeza eu vou conversar com essas pessoas. Pode ser que eu me encontre com meu anjo guardião ou com algum familiar ou alguém querido que possa estar me dando um conselho, me dando uma dica, trazendo uma mensagem que será importante para mim. E como explicar que eu não lembro disso? Sim, pode ser que você não lembre. Lembra, o cérebro físico está em repouso. Pode ser que você não traga na sua consciência a mensagem em si, toda a mensagem, toda a lembrança da mensagem. Porém, você vai trazer para si o conhecimento daquela mensagem. No seu inconsciente, você vai levar o conhecimento que você recebeu da mensagem. E no momento oportuno, em que você precisar utilizar desse conhecimento, ele vai vir à tona. Aí é o chamado o insight, a intuição, a inspiração que veio, certo? Que pode estar vindo ali, ou de um desdobramento que você teve, que você já recebeu aquele conhecimento previamente, ou pode ser uma conexão com um espírito que pode estar ali te ajudando naquele momento. Então, vai vir no momento certo, você vai utilizar aquele conhecimento, mesmo que você não lembre a mensagem. Por quê? Às vezes aquela mensagem não é para você lembrar na sua vida física. É uma mensagem que veio para o seu espírito, na condição de espírito, e que você tem que usar no seu íntimo. Por isso a gente fala, que a Adriana estava falando de reforma íntima, né? Você tem que usar no seu íntimo. Não uma coisa que você, pro seu dia a dia, assim, na sua vida material, né? Na hora oportuna, o seu espírito vai trazer à tona a sua mente. Vai vir, certo? Outra coisa que é muito comum, quem aqui nunca, né, acordou cansado, fatigado, se acorda, nossa, parece que eu não dormi nada. Parece que eu acordei mais cansado do que eu fui dormir. Comum demais, natural, outro processo natural. Sabe como Kardec dá exemplo disso? Imagina você imagina um poste de madeira fincado no chão, e você prende um balão grande, um balão de gás hélio grande, preso no poste de madeira. E aí vem uma ventania muito forte. O que vai acontecer? Esse balão vai se agitar, não vai? Com a ventania. Ele vai ficar agitado, porém ele está preso no poste. O balão vai sofrer todo o impacto da ventania. O poste está firme ali, fincado no chão. Mas você concorda comigo que o poste vai receber toda a vibração do balão? Mesmo ele não se mexendo, porque ele está firme. Mas ele vai receber toda a vibração do balão,
toda a agitação que o balão vai sofrer ali naquela ventania, naquela tempestade, digamos assim, o poste vai receber aquela vibração. Mesmo ele estando fixo, ele recebe aquele impacto. É o que acontece. A alma se desprende, ela não está presa por um fio. Todo o impacto energético, vibracional que a alma sofre, onde ela estiver, no desdobramento, ela está ligada ao corpo. De alguma forma, o corpo vai receber aquele impacto. E aí, se a pessoa é sonambúlica, sai batendo nos outros, sai chutando geladeira. Mas se a pessoa não é sonambúlica, o corpo vai ficar quietinho na cama, mas vai receber o impacto energético, vibracional, que a alma está recebendo lá. E aí é o que acontece, a hora que acorda, aquela sensação de cansaço, de fadiga, né? Porque está ligado, gente. A gente está encarnado. A alma, por mais que ela esteja desdobrada, está ligada ao corpo. É um reflexo, certo? É onde a gente acorda com aquela sensação de cansaço, certo? E a questão de visitar outras pessoas, é muito comum visitarmos outros encarnados, em desdobramento também. Agora, imagina essa realidade. Vamos aqui, traz para o agora, né? O fato de que você, todas as noites, você encontra com pessoas em desdobramento, desencarnadas ou encarnadas. Já parou para pensar que você pode ter vários amigos de outros países, de outros locais? Já parou para pensar que você pode ter um amigo lá da França, dos Estados Unidos, do Japão, da Nova Zelândia, e você pode estar desenvolvendo projetos com essa pessoa, e que você conhece há muito tempo. Só que você, quando volta, né, você não se lembra, então você não vai se lembrar da pessoa aqui acordado. Mas você pode ter amigos de outras nações, de outros continentes. Já viu aquela pessoa que você encontra? É a primeira vez que você fala com a pessoa, mas você tem a sensação que você conhece ela, tem um tempão. Quem aqui nunca teve essa sensação? Aí tem duas explicações para isso. Uma, você já convive com ela em desdobramento há muito tempo. Vocês encontram durante o sono. Outra explicação, é uma pessoa que você já convive de outras reencarnações. Na verdade, ali é um reencontro. Seu espírito está reencontrando com ela, né? E daí é onde vem essa sensação, que já conhece aquela pessoa de muito tempo, certo? Então, pode ser essas duas coisas. Você encontra com ela dormindo, ou você encontra com ela de outras reencarnações, de outras existências. Isso é muito comum também. E o que eu acho mais interessante, gente, assim, é a racionalidade, a lógica com que Kardec nos traz, né? Olha só, entendendo o processo do sonho, quanta coisa a gente agora aprendeu, quanta coisa esclareceu para nós da nossa própria vida, como almas, como espíritos, da nossa vida encarnada, sensações, o sonambulismo, as fadigas, aquelas sensações ou intuições que nos vêm, que podem ser as mensagens que recebemos em sono ou um sonho, né? Os pesadelos. O que pode ser o pesadelo? Uma mistura aí de uma experiência que você teve com uma realidade, com uma fixação mental. Fica pensando muito, né, na morte da bezerra, né? Fica muito com a mente ali naquela pessoa que te desafiou, que te desagradou. Você pode sonhar com aquilo e trazer aquela pessoa no seu sonho por meio da fixação mental, ou então você pode ir visitar a pessoa e brigar com ela lá no plano extrafísico. Pedro, quantas vezes, hein? Nós já encontrou dormindo? Fala sério. Quantas vezes nós já sonhamos o mesmo sonho, Cristiano? Então... Olha, interessante. Eu vou te falar uma coisa. Você, Hugo, não sei mais quem aí,
vocês tratem muito bem de estudar sobre esse assunto de sonho aí nas matérias de vocês e iluminado pela doutrina espírita, porque o que chega de paciente para vocês, tanto em terapias individuais quanto de grupo, para interpretar sonho, para te contar o que sonhou, vocês se preparem. Vai ter demais da conta. Aí, Dri, eu vou fazer assim, ó. Sei de nada, acabei de chegar. Perceberam aí, gente? Olha aí uma fala da Adri agora, me deu um, né? Olha só, elas sonharam o mesmo sonho. Gente, claramente, a gente acabou de aprender que sonho é o quê? Uma lembrança. Obviamente, nitidamente, elas estiveram juntas. Sonharam o mesmo sonho. Tá aí a explicação. Elas estão lembrando da experiência que tiveram. Cris, Certo? nós sonhamos o mesmo sonho e fomos para o hospital no dia seguinte juntas. Tá vendo? Você lembra disso? Morte. Tá vendo? Ação de morte, você também. Tá vendo? Percebem aí como o sonho realmente é uma lembrança? Que explicação teria para as duas ter o mesmo sonho? Uma lembrança. Elas estiveram juntas, vivenciaram algo juntas e lembraram disso depois em forma de sonho. Ok? Pessoal, hoje a gente vai encerrar aqui com o sonho, né? A aula que vem a gente vai falar mais duas possibilidades da alma, né? Mais dois casos de animismo, que é o êxtase, que a Adri até já deu um spoiler para nós, e a segunda vista. E é para a gente encerrar esse capítulo. É muito interessante, muito interessante. Bom, esse tema sempre vai estar ressurgindo aí, porque sempre é importante, né? Se o Wellington me permitir um minuto, Wellington, como a semana passada eu não estava em condições de falar com vocês, eu queria incentivar vocês com um filme para que a gente pudesse enriquecer mais ainda a nossa aula de hoje. Eu já falei desse filme para o Wellington, mas não foi possível ele ainda assistir, né? É um filme importantíssimo sobre a questão do sonho, mas com o trato da delicadeza japonesa. Alguém aqui gosta de anime japonês? Mas não vem me falar de Naruto, não, pelo amor de Deus. Não é Naruto, não. Não é esse povo, não. É em forma de desenho animado, um anime japonês, a história de um livro que quem escreveu, eu não me lembro o nome mas vou colocar no grupo para vocês amanhã, tá? O livro se chama Marnie. O tema original, o livro original, se fala Quando Marnie estava aqui. O filme é maravilhoso, maravilhoso. Tudo acontece quando ela dorme. Odri, na verdade, eu comecei a ver, eu só não terminei ainda. Não deu tempo de eu terminar ele. Mas eu comecei. Aí, como a gente não tem ainda aqui para nós dublado, né? Ele é legendado, então você tem que prestar bastante atenção na fala. Você achou? Tem. Na Netflix está dublado. Aqui para mim eu não consegui achar. Então, se já tem, ó, tá a dica aí. Assistem e prestem atenção no que acontece com aquela menina. E o desfecho é a história de um adolescente com 12 anos de idade, né? E tem muitas dificuldades emocionais. Ela é levada para o interior porque ela tem asma e muitas dificuldades emocionais. Ela é filha adotiva, única filha, não tem parentes mais. E vai para esse interior, lá na casa de uns parentes da mãe adotiva. Passa uma temporada para ver se melhora tal. E lá começa a acontecer as coisas. Se eu falar mais do que isso, eu vou estar contando um filme. Então, é um anime japonês, é um filme bonitinho, delicado. Não tem nada a ver com Naruto, não, né, Wellington? Não tem não, viu, gente? Porque eu não tenho paciência com mangá e Naruto, não, pelo amor de Deus. E o trato japonês, a delicadeza de como o japonês conta, não está falando ali de reencarnação, de nada, somente de sonho. É no sonho. A menina é um pouco sonambúlica também, e dentro de sonhos, ela acorda em outros lugares, ela sabe, porque quando a gente fala em sono, pessoal, a gente lembra de deitar na cama e dormir 8 horas. Sono é para o corpo físico, o espírito não precisa desse sono. E o sono para o corpo físico também não necessita ser exatamente 8 horas. Você viu a primeira imagem que o Hélito colocou ali? Um cara sentado na varanda tirando um cochilo. E teve um desdobramento. Isso é sono.
Não importa se foi de 8 minutos, 10 minutos, se foi de 8 horas, exatamente. Está vendo a alma lá, ó, o espírito, né, saindo, sabe-se lá para onde. Então, essa menina passa por todas as situações, tanto de sonos de noite toda, quanto de momentos de descansar, até de férias, é verão. Para mim, gente, o filme tem toda uma coisa especial que me traz uma saudade, mata uma saudade enorme do jeito daquele povo falar, eu consigo entender muita coisa. Então, para mim, tem uma questão especial, mas presta atenção na história. Presta atenção na história. Então, eu queria ter indicado isso para vocês, se vocês, quem tivesse tido tempo de assistir, teve feriado, mas eu não tive condições nenhuma, nem de colocar no grupo depois, não estava tendo condições mentais mesmo de fazer nada. Então, por favor, quem puder, tiver condições, assista o filme Marnie. Eu vou colocar no grupo lá o link direitinho para vocês acessarem. Vou deixar o Hélio até fazer isso para mim, Hélio, você faz essa gentileza? Porque eu não achei dublado, e já que você achou, pessoal, às vezes tem mais facilidade, tem quem gosta de ouvir o som original e ler, né, tudo isso vai de cada pessoa, mas não deixe de prestar atenção, tá? Na história é só sono, as coisas acontecem, o que é revelado, o desfecho, o final do filme, eu já assisti 7 vezes e eu deito na cama, não consigo parar de chorar até dormir. De tão maravilhoso que é. Então, por favor, assistam esse filme. Vou até terminar de ver ele hoje, eu já vi uma parte dele. Então, continua vendo e depois vocês me contam. Coloca lá para os meninos no grupo. Eu vou colocar, Hugo, tá? O nome do livro direitinho aqui, que vai te ajudar muito sobre reforma íntima, que é uma reforma íntima leve, sem aquela cobrança de que eu tenho que ser perfeito, pelo amor de Deus, que está muito longe, né? E para você rir de toda vez que você errar, mas lembrar que você vai precisar tentar acertar da próxima vez. É delicioso, tá bom? Só queria falar isso. E muito obrigado por tudo. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro para vocês a questão do sonho? Que o sonho é uma lembrança, que pode ser mistura de lembranças, que pode ser mistura de vivências, mas é uma lembrança, né? Kardec nos deixa muito claro essa questão aí. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Alguma dúvida? Alguma coisa aí não ficou muito clara? Tá tranquilo? Beleza? Ok. Ô, Wellington, de duas, uma. Ninguém perguntou nada. Ou você falou muito bem, entendeu? Ou ninguém entendeu nada. Nada. Não entendeu nada. Ó, então, eu vou indicar mais uma leitura, gente. Lê Martins Peralva, Estudando sobre a Mediunidade. Lá tem até a classificação dos sonhos desse aí que o Hélio colocou. Ele classifica melhor os sonhos reflexivos, né, aquela coisa, até chegar no sonho espiritual. Tá? Foi bem explicado. Estudando a Mediunidade. Hã? Obrigado, Larissa. O Hélio tá de parabéns, foi bem explicado. Ah, então tá bom. Obrigado. Beleza. Ó, a atividade de vocês vai ser a mesma, sugestão de atividade. A diferença é que agora, entendendo como funciona o sonho, antes de dormir, irradia. Faça uma irradiação de 5 minutos. Se tá 10 aí, pode ser 5. Não precisa nem ser 10. Sabe? Antes de dormir, você senta, porque se você deitar, você vai dormir de pronto, tá? Então, senta na cama, faz o chinesinho de preferência, irradia, sabe? Faz o relaxamento, irradia, traz o sentimento, traz a luz e faça a sua oração. E aí você vai dormir. E aí você vai prestar atenção na qualidade do seu sono. De como foi dormir depois de uma irradiação, de um relaxamento que você já sabe fazer. E aí, se vier um sonho, analise ele. Analise, principalmente se for um sonho mais vívido, como a gente estava falando aqui, de preferência, traz para a gente que eu vou ficar me coçando de curiosidade para saber o que você sonhou e como foi a sua noite de sono depois de um relaxamento com irradiação, tá? Traz para a gente. Eu tenho, acho que eu já mandei aqui para vocês, né? Um áudio que eu gravei de relaxamento com irradiação. Se vocês quiserem, utilizem também, vai te ajudar a fazer esse processo. Vou colocar de novo lá no grupo o link desse áudio,
tá? Tá no YouTube lá, tranquilinho, para você acessar. Então, faça isso e analise como foi o seu sono, a qualidade do seu sono, se foi melhor ou não, e o sonho. Que tipo de sonho veio? Pode ter sido um desdobramento ali ou não, e traz para a gente na próxima aula. Ok? Tranquilão? Vou colocar essa tela lá no grupo também para lembrar vocês. Tá bom? E para finalizar, eu convido vocês agora, eu até vou compartilhar para a gente trazer a música. Vou puxar de outro ponto aqui, para eu poder trazer a música para a gente fazer a irradiação final. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. Então, eu vou convidar vocês agora, da mesma forma que demos início, irradiando, né? Você respirar fundo agora. Se quiser, feche seus olhos, enche o peito de ar e solta, e irradie. Irradie agradecendo. Vamos agradecer pela oportunidade de compartilharmos o conhecimento desta noite. Pela oportunidade de recebermos instruções, as intuições que nos vieram aqui, que com certeza nos auxiliaram no aprendizado dessa noite. Então, com a gratidão no seu coração, você vai permitir que a sua luz possa se expandir novamente. Se quiser, você pode voltar para aquele ambiente delicioso daquela árvore, daquele campo, recebendo de novo as luzes daquela árvore majestosa, que vai te ajudar a irradiar ainda mais a sua própria luz, a sua própria energia. Que aquelas luzes que a árvore emanou para você, com a cor que mais lhe agradar, lembrando das cores safíricas que atingiram a nossa irmã Adriana, e das cores que te agradarem também, que possam te atingir agora, auxiliando no seu processo de restabelecimento, de refazimento energético. Você agradece. Agradece ao nosso querido amigo Jesus, que está sempre nos acompanhando, que nunca nos desampara. E com essa luz irradiando de você, com a gratidão à tona, nós oramos juntos. Obrigado, meu Senhor, por mais uma semana. Obrigado, meu Senhor Jesus, por mais um pouquinho de aprendizado. Obrigado, meu Senhor Jesus, por poder me propiciar as experiências e os ensinamentos que eu tive a oportunidade de ter o contato para trabalhar em mim um pouquinho mais essa tão conhecida reforma íntima. Que eu traga para a minha vida prática, para os meus comportamentos, para as minhas ações e atitudes, esse aprendizado maravilhoso. Que eu possa ser a cada dia, um passinho de cada vez, um ser humano melhor, alinhado cada vez mais com o teu amor, com a tua luz, com o teu evangelho. E assim, em um único som, em uma única sintonia e vibração, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, enche o peito de ar e solta, e aos pouquinhos você vai retornando ao seu corpo novamente. Quando for confortável para você, você pode então abrir os seus olhos. Muito obrigado a cada um de vocês, mais uma vez, pela oportunidade desse curso, dessa aula maravilhosa. Muito obrigada.